Fala Engenharia, o Teoria Low Cost está de volta e desta vez eu vou mostrar como a gente pode usar os resultados das simulações na tomada de decisão dos projetos. E o melhor, né, na pegada low cost, a gente vai fazer tudo isso usando uma ferramenta 100% gratuita. Vamos direto no objetivo, né? Eu vou compartilhar a tela aqui e vou mostrando o passo a passo de como fazer. Então, aqui na tela a gente tem o Optimum Lab, né, como eu falei, uma ferramenta 100% gratuita. E eu sou defensor de que, para aprender, não é necessário muito recurso, a vontade de aprender é muito mais importante. Então, com essa ferramenta aqui, a gente já consegue aprender muito e tomar decisões importantes a partir dela. Aqui no software, eu estou utilizando um carro que já estava no database do programa, um carro e um circuito, né? Mas aí, no caso, na sua realidade, se você já tiver um carro, você vai parametrizar o carro aqui. Se você não tem o carro, mas tem o projeto, você já tem todos os parâmetros, também fica fácil. Se você não tem nem o carro, nem o projeto, né, aí você precisa usar as suas condições de contorno, estimativas, mas já dá para ter uma ideia também, né, e colocar os parâmetros iniciais aqui, que é o que vai servir para a gente começar a trabalhar. Então, aqui no programa, a gente coloca o tipo de carro, o peso, as questões aerodinâmicas, alguns parâmetros de pneu aqui também. A gente pode ver aqui todo o mapa de motor, né? Tá aqui. Questão das relações de marcha estão aqui também. Diferencial. Então, são informações simples e não são muito difíceis de conseguir e que vão dar um norte muito bom para a gente, né? Então, como qualquer projeto de engenharia, a gente precisa dar um pontapé inicial e trabalhar a partir dele. Então, já vamos começar aqui, tem a ferramenta de simulação, né? Eu escolho, antes disso, o circuito, eu também peguei do database do programa. Mas, no caso, você pode usar, se você já tiver andado na pista, você pode usar os dados do software de aquisição e com a ferramenta do Optimum Lab você pode criar a sua pista. Se você não tem os dados da simulação, você também pode criar o circuito manualmente aqui. No programa ele tem a ferramenta para fazer isso. Mesmo que não seja exatamente o circuito que você vai andar com o carro, mas serve, né, de parâmetro de comparação, enfim, é uma informação útil, né? Então aqui está no database, mas existem várias maneiras de fazer o seu próprio circuito. Então aqui na simulação, eu seleciono o carro, seleciono o circuito e a gente roda a primeira simulação. Com a simulação feita, eu já consigo gerar gráficos de alguns parâmetros. Então, escolho aqui um gráfico de distância, né, no eixo X a distância, e aqui, no caso, eu vou usar a velocidade. Então, a gente já consegue ver como seria o perfil de velocidade desse carro nesse circuito. Dá para a gente tirar muita informação daí. E a gente consegue ver aqui também o tempo de volta dessa configuração nesse circuito. Então, vamos assumir que esse daqui é a nossa referência, daqui que a gente vai começar, e a partir daí eu vou começar a fazer modificações no carro, e depois disso a gente vai tomar decisões do projeto. A primeira modificação que eu vou fazer vai ser na questão aerodinâmica. Então, vou pegar aqui o meu carro referência, vou fazer uma cópia, vou trocar o nome dele aqui, vou colocar a fórmula aero. Em cima dele eu vou mudar a minha aerodinâmica. Partindo do conceito que a gente vai evoluir um projeto aerodinâmico de um carro,
o interessante seria a gente diminuir o arrasto e aumentar o downforce. Então, vou mudar os parâmetros aqui, o coeficiente de arrasto. Eu vou mudar de 0,58 para 0,54. E o meu coeficiente de downforce eu vou aumentar de 0,47 para 0,52. Então, essa vai ser a minha modificação aerodinâmica. Vou fazer a simulação agora. Então, a gente vem aqui, seleciona o Fórmula Aero no mesmo circuito. Beleza, como esperado, né, a gente diminuiu o arrasto e aumentou o downforce, o carro foi mais rápido. A gente vê aqui o carro referência virou 98,12, o carro com aero melhorado virou 97,12. E no gráfico, a gente consegue também ver a diferença entre eles. Então, a gente vê aqui o carro com menos arrasto, né? Tem mais velocidade de reta. Com mais downforce, você pode dar um zoom, né? A velocidade mínima na curva é maior também. Então, aqui você consegue ver onde o carro está melhor, né? Comparado com a nossa referência. Beleza. Agora, qual o outro parâmetro que seria interessante modificar? Agora vamos fazer uma simulação modificando só o motor. Então, a gente vai manter o nosso carro base e vai fazer uma modificação só no motor. Então, venho aqui, copio o meu carro base. Vou renomear aqui, vou colocar Fórmula Motor. Fórmula Motor. E aqui na curva de torque e potência, eu vou escolher vou fazer algumas modificações, né, nessa curva dele aqui. Então, a partir desse ponto, isso é um exemplo, né? As modificações, né, aí o pessoal do Powertrain, quem está fazendo o projeto do motor, vai saber mais especificamente, né, como mudar essa curva de torque e potência. Mas eu vou colocar um aumento, né, do torque a partir dessa rotação. Eu vou inserindo os parâmetros manualmente aqui mesmo. Então, aqui a gente vai para 112, por exemplo. Esse daqui para 122. E a gente vai trocando aqui ponto a ponto. Então, eu pausei aqui e continuei, né, para não tomar tanto tempo. Eu fiz uma mudança na curva de torque a partir daqui, né, e vamos ver o que isso representa na pista. Então, a gente vem aqui na simulação, eu seleciono o meu Fórmula Motor e o circuito. Eu rodo a simulação. Então, a gente viu aqui o lap time, o primeiro carro, a referência era 98,12, mexi no aero, foi para 97,12, mexi só no motor, foi para 97,28. E aqui no gráfico, eu consigo ver, né, a particularidade de cada modificação, né? Consigo dar um zoom, né, ver aqui as diferenças entre elas. Aqui é o carro com menos enlaranjado, né? O carro com menos arrasto e mais downforce. Né? Aqui em roxo, o carro com mais motor, aquela faixa que eu coloquei. E aqui a gente vai vendo a comparação entre eles. Aqui é interessante a gente ver o carro com menos arrasto, né? E mais downforce contorna aqui mais rápido, né? E por ter menos arrasto, ele consegue desenvolver uma boa velocidade em linha reta, né? Enquanto que o carro com mais motor, por exemplo, a velocidade mínima dele é igual do carro anterior, porque não mudou questão aerodinâmica, nem pneu,
mas por ter mais potência, né, na reta ele consegue desenvolver velocidade. Então aqui a gente consegue ver o impacto das variações, né, no circuito. Agora o outro parâmetro que eu vou mudar vai ser o peso do carro, né? Então, partindo de novo do nosso carro de referência, né, eu vou criar uma cópia, vou renomear aqui, vou colocar fórmula peso. A gente sabe que não é peso, a gente sabe que é massa, mas só uma questão de nomenclatura mesmo. E eu vou diminuir 30 quilos dele, né? Então ele está com 552, eu vou para 522, já está aqui configurado. E a gente vai fazer mais uma simulação. Então vem aqui em simulação, fórmula peso, no mesmo circuito, roda a simulação aqui. Então a gente viu que reduziu o carro em 30 quilos, né? Vai para 97,56. Né? E aqui tem a referência e as outras modificações que a gente fez. Vamos ver graficamente, né? O que o peso refletiu no perfil de velocidade. Então veja aqui, o peso a linha em verde, né? A gente vê aqui na reta ele tem alguma vantagem em referência ao carro base, porque está mais leve, né? Aqui numa curva mais rápida, a gente vê também ele contornando mais rápido, né? Aqui na curva não precisa parar tanto para contornar, mas não tão bom, né, quanto o carro com mais downforce. Então a gente tem aqui alguns parâmetros de variação aqui que a gente fez, a gente consegue ver graficamente, é bem legal, né? Você vê onde cada parâmetro influencia no perfil de velocidade, e a gente viu o ganho, né, de tempo, mudando um parâmetro de cada vez no veículo. Beleza, agora tendo isso, né, o que a gente faz com essa informação? Vamos voltar aqui um pouco. A gente tem aqui o nosso carro de referência, né, e as variações de aero, de motor e peso, né, e o respectivo tempo de volta, né, mexendo único e exclusivamente, né, com um parâmetro só. Isso cada área vai estudar, né? Por exemplo, o aero tem que fazer um estudo para saber quanto custaria chegar naqueles coeficientes que a gente modificou lá. O pessoal do motor, né, tem que estudar quanto custaria ter uma curva de motor que a gente colocou ali, ou propor uma curva de motor nova e o custo relacionado, né? E aí, no caso, o pessoal que cuida de chassi ou da estrutura do carro, estudar quanto custaria, né, trocando material, mudando o processo de fabricação, ou mudando o projeto como um todo, né, quanto custaria aquela redução de 30 quilos. A partir disso, a gente vai usar o nosso bom e velho Excel. Vou compartilhar aqui também, né, também tabela simples, né, em que a gente faz aqui, né, aeromotor e o peso do carro, quanto custariam aquelas modificações, né, o tempo de volta que aquela modificação melhorou, né, que no caso, no segundo, 0,84, 0,56, né, e aí a gente faz uma relação de reais por segundo. Quantos reais eu tenho que investir naquela área para ela me retornar um segundo de melhoria, né? Deixar o carro mais rápido. E, claro, assumindo aqui, no caso do aero, bateu certinho, mas no caso do motor e do peso, né, assumindo que essa variação é linear. Mas você pode simular quantas vezes você quiser, não custa nada, né? Saber até onde essa proporção é linear ou como ela varia, até onde vale a pena ir.
né, com base nesse valor aqui, você tomar a decisão de onde investir o seu budget, assumindo que a realidade nos projetos, né, que você não tem budget infinito, né, você tem uma limitação de recursos que você tem que usar. É função do engenheiro determinar onde esses recursos vão ser alocados, né, da melhor maneira possível. E aqui você consegue ter uma visão clara de quanto custaria melhorar o carro um segundo em cada área. Né? Então, a gente tem aqui de aero e de chassi, por exemplo, estão num valor bem próximo. Aqui, nesse caso, o chassi saiu mais caro. E o que seria mais barato aqui seria investir em motor. Nessa situação, nesse caso. Isso depende de pista para pista, isso depende de veículo. Né? A questão de você, numa equipe de Fórmula SAI, por exemplo, determinar se é bom ter aero ou não. Falar, poxa, é bom ter aero? Não. Às vezes pode melhorar muito. Pode ser muito caro e você não tem esse dinheiro para trabalhar. Ou, às vezes, é uma modificação simples, bem barata, e que na pista vai te trazer um retorno muito grande. Então, fazendo esse estudo aqui, você consegue ter ideia de como melhora, aonde melhora, quanto vai custar, né? E você precisa de uma integração entre as áreas, né? Saber até onde você consegue ir, se esses coeficientes são possíveis, né, de você chegar, porque aqui eu fiz uma mudança, né? Mudei o valor, né? Mas o pessoal que estuda essa área, né? Como que a gente melhora o carro, né? Qual o coeficiente eu deveria ter? Poxa, um coeficiente muito bom seria esse. Mas tem como, né, fisicamente, a gente construir uma superfície aerodinâmica com esse coeficiente, né? Dá para fazer isso? Então, tudo isso, você começa a levantar questões, né? Isso daqui é um pontapé inicial, você pode colocar aqui várias coisas e simulado de várias maneiras. E aí, então, você sabe que, poxa, com esses recursos que eu tenho, a gente vai esse ano, no Fórmula SAI, por exemplo, a gente vai investir em chassi. Porque se eu reduzir o carro 20 quilos, vai melhorar tanto o tempo de volta. Não, vamos partir para o aéreo, porque eu vou investir tanto e vai me trazer um retorno de tanto. Então, essa ferramenta é muito utilizada, vale muito a pena fazer isso. E a gente viu aqui que é de forma grátis, você já consegue aplicar bem o seu conhecimento, né? Então, pessoal, esse foi mais um Teoria Low Cost. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Valeu!